E eu encontrei a Bíblia aberta exatamente nesse texto. Na noite anterior, aliás, na mesma madrugada, isso aconteceu comigo a primeira vez. Eu acordei com uma voz audível de Deus no meu ouvido. Eu nunca havia antes ouvido a voz de Deus. É algo tremendo, como a Bíblia diz, é como uma voz de trovão. Aquela voz forte, poderosa, parece um trovão. E eu acordei com aquela voz no meu ouvido, dizendo: ore pela criança, porque ela não está bem. Aí eu me lembrei que na noite anterior eu havia deixado a pastora Sandra internada no Hospital Santo Amaro para dar luz à nossa filhinha Osana, a terceira filhinha. E tudo indicava que havia alguma dificuldade naquele parto, devido à gestação, algumas dificuldades que ela sofreu. Eu havia deixado ela no hospital na noite anterior, e no dia seguinte acordado com aquela voz: ore pela criança, porque ela não está bem. Foi aí que eu fui para o templo orar cedinho. E quando lá cheguei umas 7 da manhã, encontrei a Bíblia aberta exatamente nesse texto. Queridos, era Deus preparando para os dias que se seguiriam, para a luta que nós enfrentaríamos nos dias seguintes. E como Deus falou, aconteceu. Como muitos já sabem aqui, a nossa terceira filhinha nasceu prematura, bebeu água do parto, ficou internada na UTI 10 dias. No 10º dia de UTI, ela foi transferida para a enfermaria. E no 3º dia de enfermaria, no mesmo dia que o médico do plantão da manhã havia dito à minha esposa que ela ia demorar muito para sair dali, porque aquele caso era muito difícil. Os irmãos que estavam conosco naquele tempo lembram-se disso. No mesmo dia, o plantão, a médica que entrou no plantão da tarde, foi em direção à minha esposa com um sorriso até a orelha e disse assim: olha, antes dela dizer, minha esposa olhou para ela e disse: já sei, tu vai dar alta para minha filhinha, não vai? E o médico tinha dito para minha esposa no mesmo dia da manhã que ela ia demorar para sair. Mas veja o que é a fé. Minha esposa creu que ela ia sair dali naquele dia. E a médica balançou a cabeça assim e disse: sim, ela já está de alta, porque ela está muito bem. Mas veja, irmãos, como é importante você ter a intimidade com Deus nesses momentos de dificuldades, porque você não vai estar sozinho. Deus vai te orientar passo a passo naquilo que você deve fazer. Deus vai te mostrar a situação como ela está, como ela vai ficar. A Bíblia diz em João capítulo de número 15, que nós não somos chamados simplesmente servos de Deus, mas nós somos chamados amigos. Porque assim como um amigo compartilha com o outro tudo aquilo que o seu amigo tem na mente, no seu coração, é uma comunicação no nível mais abrangente, não superficial. Assim é Deus conosco. Ele compartilha conosco. Ele diz: olha, eu vou fazer assim. O que você acha da gente fazer daquele jeito? O que você acha da gente proceder assim? Deus fala. Aí, veja bem, queridos, cada dia que eu saía daqui do Guarujá, ia visitar minha filha lá no hospital de Cubatão, porque ela foi transferida. Inclusive, o caso era tão grave que eu nunca vi isso. Eu havia chegado no 2º dia para visitá-la na pediatria do Hospital Santo Amaro. E como todo pai que teve uma criança recentemente, o pai já chega olhando para todas as crianças do berçário, querendo ver pelo vidro, né? Como é que está? Exatamente o bercinho que ela havia sido deixado um dia antes estava vazio. Fiquei preocupado, falei: ué, cadê aquela criança que estava ali, a minha filha? Ah, pai, ela foi transferida na noite anterior para o hospital de Cubatão, porque não tinha vagas aqui no Santo Amaro. Saúde do Guarujá sempre complicada, né? Não tinha vagas aqui, ela foi transferida para lá, pai. Mas fica tranquilo, está tudo bem. Aí essa palavra está tudo bem me fez lembrar um folheto amassado. Deus, incrível, Deus sempre fala, pelo menos comigo é assim, Deus sempre fala, muitas vezes através de um folheto amassado no chão. Por isso que às vezes eu vejo um folheto amassado, eu já pego, porque eu sei que Deus quer falar alguma coisa
através daquele folheto. E o folheto amassado que eu havia encontrado no chão, naquela noite que nós fomos andando, fomos a pé daqui até o ponto de ônibus Carolina Santos Dumont, a esposa de cada dificuldade, já tendo as contrações, e eu, vamos bem, situação difícil, não dá nem para pegar um táxi, né? Íamos andando até o ponto de ônibus, mas no caminho ali, um folheto amassado no chão. Peguei o folheto, abri, era um folheto muito lindo, eu tenho até ele hoje. Fiz uma moldurinha para ele, coloquei num quadrinho, e aquele folheto diz assim: não tenhas medo, está tudo bem. Deus fala, gente, Deus fala até através de um papel amassado no meio da rua, quando Ele quer falar com você. E Ele sempre vai te dizer: não tenha medo, não temas, está tudo bem. Por pior que seja a situação, por mais difícil que esteja a situação, Ele vai te dizer: não tenha medo, está tudo bem. Porque Ele sabe que o medo paralisa a gente, o medo acaba com a gente, o medo nos debilita, o medo nos tira as forças, o medo nos deixa apavorados. E diante de uma situação difícil, a primeira coisa que nós temos a fazer é não ter medo, ter coragem. Aí quando eu li aquilo, eu falei: olha, Deus está falando com a gente. Eu falei: não tem medo, está tudo bem. Aí a médica falou: está tudo bem. Fui ao quarto, a esposa chorando, desesperada, vendo todas as mães com seu filhinho, todas as mães amamentando, e ela, uma serva de Deus ali, sem a sua criança. Não pense em situações como essa, que todos estão sorrindo ao seu redor e não têm a mesma fé, não tem o mesmo Deus que você, não serve o mesmo Deus. E você que serve esse Deus, está chorando, está com problemas, está com dificuldade. Olha, lembre-se que ri melhor aquele que ri por último, não é isso que diz o ditado popular? Ri melhor quem ri por último, né? Então ri melhor quem ri com Jesus. Porque a alegria do mundo é falsa, é passageira, mas aquele que tem Jesus ri melhor, porque ele ri por último no fim de todas as coisas. Depois que tudo passou, ele vai dar risada, ele vai ter aprendido mais uma lição, ele vai ter passado por mais uma experiência, ele vai ter adquirido riquezas como adquiriu Josafá, ele vai, enfim, olha, ter muito mais experiências para contar. Se não tivesse acontecido, eu não teria contado essa experiência. Não sei porque Deus me levou a trazer esse testemunho hoje, de novo, não sei. Mas de repente pode ajudar alguma pessoa que esteja passando por mesmas dificuldades ou vai passar. Então, desde o primeiro dia, fomos até aquele hospital, Deus ia falando o caminho, naquela viagem de ônibus que é tão difícil. 40 minutos, 50 minutos ali naquele desespero até chegar ao hospital. Chegando lá no hospital, aquela fila do corredor, pais, mães, parentes esperando para chegar o momento de visitar a sua criança na UTI. E vez por outro, o horário da visita atrasava, e vinha lá de dentro a informação: situação de emergência, a visita vai atrasar um pouco, vão demorar um pouco para abrir as portas, situação de emergência. E os pais, cada um olhava um para o outro: será que é com meu filho? Será que é com o teu? Será que é com quem? E a cada dia nós víamos que o bercinho ficava esvaziado. A cada dia morria uma criança. Mas nós ali confiantes. Quando eu cheguei, no primeiro dia, coloquei a mão por dentro daquela incubadeira, estava ali impondo as mãos sobre aquele corpinho minúsculo, bem pequeno, menos de 2 quilos, aquela cabecinha raspada, totalmente careca.